Olá, que bom ter você aqui de novo em O Livro que Te Move, aquele lugar onde cada página vira um novo movimento na sua vida. A gente está continuando a nossa série sobre Pense e Enriqueça, mergulhando fundo no livro. Hoje o papo é sobre o capítulo 4, o conhecimento especializado. E o foco aqui, gente, é entender a diferença brutal entre só ter um monte de informação e realmente gerar uma transformação. Para começar, vamos pegar aquela frase que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes. Conhecimento é poder. Ok, mas vamos ser sinceros? Será que é isso mesmo? Pensa comigo. Se fosse uma verdade absoluta, os professores universitários, as pessoas com mais diplomas, seriam as mais ricas do mundo. E a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? Pois é. E é exatamente aqui que Napoleon Hill dá um nó na nossa cabeça. No bom sentido, claro. Ele basicamente diz: calma lá, o conhecimento não é o poder em si, ele é o potencial do poder. Pensa nele como a matéria-prima, sabe? É a argila, mas ainda não é o vaso. É a faísca que precisa de um plano para virar um incêndio. E a sacada principal do Hill é essa distinção aqui, ó. De um lado a gente tem o conhecimento geral, é aquela imensidão de fatos, de curiosidades que a gente acumula. É legal, mas muitas vezes fica tudo solto, desorganizado, meio passivo. Do outro lado tem o conhecimento especializado, esse sim é focado, é organizado e, o mais importante de tudo, ele é ativo. É um saber com um propósito, com um alvo bem definido. Essa frase do Hill mata a charada. E aí vem a grande pergunta que muita gente faz. Tá, mas por que o conhecimento geral não é poder? Simplesmente porque ele é inerte. É como ter um carro de Fórmula 1 parado na garagem. Lindo, potente, mas sem a chave, sem combustível e sem um piloto que saiba o que fazer com ele. O conhecimento só vira essa força toda quando a gente organiza ele num plano de ação bem claro. E isso nos leva direto para essa ideia aqui, o conhecimento aplicado. É isso que realmente faz a diferença. Não é só sobre saber alguma coisa, mas sobre usar o que se sabe de um jeito inteligente para chegar a um objetivo. É literalmente a ponte que conecta a informação que você tem guardada na cabeça com a transformação que você quer ver na sua vida. E para essa ideia ficar cristalina, o Hill nos conta uma história que é simplesmente fantástica. Vamos dar uma olhada na lição de Henry Ford, porque ele é o exemplo perfeito, a personificação desse princípio do conhecimento aplicado. A história é mais ou menos assim. Um jornal lá de Chicago publicou que o Henry Ford era ignorante. Ele, claro, não gostou nem um pouco e processou o jornal. Aí, durante o julgamento, para tentar provar o ponto deles, os advogados do jornal começaram a bombardear o Ford com perguntas de conhecimentos gerais, sabe? Tipo de programa de auditório. Tipo, quem foi Benedict Arnold? E aqui, gente, vem a genialidade. O Ford, já de saco cheio daquelas perguntas, não se deu ao trabalho de responder. Ao invés disso, ele olhou para o advogado e explicou que na mesa dele tinha uma fileira de botões e que se ele apertasse o botão certo, ele poderia chamar na hora um especialista que daria a resposta para qualquer pergunta sobre o negócio dele. Que virada, hein? E essa é a moral da história. Sacou a profundidade disso? O Ford não precisava ter um HD na cabeça com todas as informações do mundo. O poder de verdade dele estava em saber onde encontrar o conhecimento e, mais importante ainda, em como organizar essa galera toda, esses especialistas, num plano que funcionasse. Ele tinha o que o Hill chama de uma aliança da mente superior. Nossa, isso é muito poderoso. A história do Ford mostra o porquê de tudo isso. Mas aí, claro, surge aquela dúvida bem prática que muita gente se faz. Ok, entendi, mas então, como é que eu encontro o tipo certo de conhecimento para o meu objetivo? Excelente pergunta. Vamos ver o que o livro nos diz. O Hill, na verdade, nos dá um mapa bem claro com 5 fontes principais. A primeira, comece com o que você já tem, sua experiência, sua educação. Depois, busque a ajuda de outros, crie a sua própria mente superior. E, claro, use os recursos que estão aí, faculdades, bibliotecas, livros e, hoje em dia, mais do que nunca, cursos de especialização. O acesso ao conhecimento está aí para todo mundo. Exatamente. Se tem uma palavra que define os dias de hoje, é essa. O conhecimento geral é bacana, tem seu valor, mas é o especialista, aquele que se aprofunda, que consegue um retorno muito maior, tanto financeiro quanto de impacto. E o mais doido é pensar que o Hill já falava isso há quase 100 anos. Hoje, essa ideia é mais real do que nunca. Beleza, então a gente já sabe o que é o conhecimento especializado e onde achar. Agora falta a peça final do quebra-cabeça. Como é que a gente conecta tudo isso e parte para ação? Como transforma esse potencial todo em resultado de verdade?
Olha que interessante. No livro, o Rio propõe um projeto. Ele descreve um plano para você organizar e vender seus serviços de um jeito tão eficiente que poderia te dar uma vantagem de 10 anos na sua carreira. A ideia central é genial. É parar de procurar emprego e começar a se enxergar como uma empresa que oferece uma solução completa. E isso, fala a verdade, é libertador, porque muita gente se sente travada pensando, eu não tenho nada para vender. Mas a verdade é que o seu conhecimento, a sua experiência, as suas ideias, tudo isso é um ativo, e um ativo muito valioso. É totalmente possível empacotar esse seu conhecimento e vender como um serviço, uma consultoria, um projeto. Certo, vamos juntar todas as peças agora. Porque no final das contas, o próximo movimento é sempre individual. É sobre pegar essas ideias e começar a aplicar na sua própria realidade, no seu contexto. Então, para a gente fixar bem, lembre-se sempre que conhecimento é poder potencial. Para ele virar poder de verdade, tem que organizar em planos de ação. Use aquelas 5 fontes para buscar o saber que você precisa e não tenha medo de vender suas ideias, seus serviços. E o mais importante, entenda que o conhecimento abre o caminho para a riqueza, sim, mas só quando você sabe qual é o caminho certo a tomar. E agora, a reflexão final, que talvez seja a parte mais importante de toda essa nossa conversa. Para um pouquinho e se pergunte, com toda sinceridade, como é que tudo isso que a gente falou hoje se aplica ao seu momento de vida agora? Que conhecimento especializado você talvez já tenha aí dentro e não está usando? Qual você precisa buscar? E qual seria o primeiro, menor passinho do seu plano de ação? O conhecimento é o tijolo, é a base. Mas o que a gente constrói com ele? Isso depende da nossa imaginação. E é exatamente esse o tema do nosso próximo encontro, baseado no capítulo 5, Imaginação, a Oficina da Mente. Se essa conversa de hoje te fez pensar, compartilhe com mais alguém. E claro, continue com a gente para o próximo movimento. Até lá!